Salve, salve acupunturistas! Mais uma vez estamos aqui, nossa terça-feira, e hoje, aqui no nosso programa Café com Acupuntura, eu quero passar para vocês algo que ficou muito marcado na nossa aula de ontem, a primeira aula da nossa jornada do acupunturista 12K. Tá? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula do Jornada Acupunturista 12K, corre que ainda dá tempo para você assistir. Tá? O link está na minha bio, você pode assistir pelo link que você recebeu por e-mail, ou pelos grupos de WhatsApp, ou inclusive pelo canal do Telegram. Então, se você perdeu qualquer momento da aula de ontem, eu recomendo você assistir o quanto antes, porque ela ficará salva por pouquíssimo tempo e ainda você terá a chance de se preparar para a nossa segunda aula, que acontece amanhã às 8 horas da noite. Tá? Então vamos lá, vamos bater um papo aqui e tirar muitas dúvidas de vocês, qualquer dúvida que possa ter surgido na aula de ontem também. Certo? Então vamos lá, vou fixar aqui. Isso aí. Show. Muito bem. Só fixando aqui. Aê. Então, para quem não assistiu a nossa aula, a primeira aula do Jornada Acupunturista 12K ontem, eu recomendo fortemente que vocês assistam, tá? Foi incrível, foi fantástica a aula mesmo, beleza? E hoje, então, eu quero falar com vocês a respeito de um processo que acontece e que é muito comum, né? Nós temos, então, diversos profissionais de acupuntura que já pensaram em desistir, que acharam que a acupuntura não era para eles. Por quê? Ou às vezes não conseguia pacientes, ou porque quando conseguia esses pacientes até marcavam, faziam 2, 3 sessões e sumiam, ou porque o paciente ligava, perguntava o preço da sessão e falava que ia ver e nunca retornava, sumiam, ou então simplesmente porque não se identificou. Tá? Então tudo isso é de extrema importância nós entendermos como acontece, por que acontece, e assim nós vamos ter subsídios para bancar esse processo, entender esse processo e correr atrás para que isso não aconteça mais de forma tão intensa. Tá? Então, se você também algum dia já teve dificuldades para conseguir pacientes, né? Eu sempre venho falando aqui, a faculdade, a pós-graduação, elas te ensinam muito como você atender, como você ter conhecimento teórico, como você ter conhecimento prático. Você tem conhecimento teórico, você tem ambulatório prático com a carga horária razoavelmente boa. Mas a faculdade, a pós-graduação, elas não te ensinam como você vai captar, como você vai conseguir pacientes. Isso gera algumas desmotivações, frustrações para o acupunturista. Né? E quiçá tem aqueles acupunturistas também que atendem até um número razoável de pacientes, mas ele não sabe precificar. Ele não entendeu ainda como colocar os custos, as despesas e fazer o valor justo da sua sessão. Então, se você não cobra um valor justo que cubra as suas despesas, esse valor da sua sessão vai deixar você no negativo. Então, aí você atende muito, se cansa e não vê retorno, não vê prosperidade. Então, tudo isso eu ensinei na aula ontem do Jornada Acupunturista 12K, que é possível você sair dessa inércia, mudar esse padrão, né? Você conseguir, então,
ter um faturamento superior a 12K com acupuntura por mês. Então, se você não assistiu essa aula, você não pode perder essa aula. Tá? Assista, porque senão a aula de amanhã, que é uma aula muito importante, extremamente importante, tá? Ela vai ficar com pontas soltas. E aqui nós prezamos pela qualidade do ensino, então não quero deixar nenhuma ponta solta. Por isso faço questão de você assistir essa aula. Show? Então vamos lá. Para nós termos uma ideia, né, de como isso é possível e como você pode vencer essas barreiras, né? Vou até colocar aqui as principais barreiras. Quais são as principais barreiras que gera frustração, que gera decepção, que gera desânimo no acupunturista? Primeiro, não ter pacientes. Essa foi a primeira, foi a mais falada por vocês. Não ter pacientes. Segundo, paciente liga, pergunta o preço e some. Liga, pergunta o preço e some. Tá? O paciente liga, pergunta o preço e some. Terceiro fator que mais a pesquisa que eu fiz comentaram. Paciente faz 2, 3 sessões e também some. Não conclui o tratamento. Então você está ali super empolgado, seguindo uma linha terapêutica muito boa, pensou, idealizou uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo para fazer com esse paciente, fez a avaliação, chegou no diagnóstico. Você estava ansioso também para ver o resultado, como seria o resultado desse paciente no longo prazo. Ele fez 2, 3 sessões, melhorou aquela dor dele, mas você sabia que você poderia entregar muito mais, entregar um reequilíbrio energético, um reequilíbrio emocional, e o paciente simplesmente sumiu. Ah? Acontece isso ou não acontece com vocês? Quarto fator. Não saber precificar. Vou colocar, não saber precificar, cobrar. Você sente medo, sente insegurança de cobrar o seu paciente. Isso aqui tudo, pessoal, faz com que gere um gatilho mental, gere um obstáculo na sua frente para que você não consiga prosperar com a acupuntura. Então nós precisamos quebrar isso aqui. Nós precisamos quebrar isso aqui. E como vamos quebrar? Gerando um conhecimento a fim de levar então todo esse conteúdo de uma forma que você gere segurança, gere confiança, gere autoridade para o seu paciente, que você saiba se posicionar, que você saiba lidar com o seu paciente, usar uma linha capaz do seu paciente de gerar no seu paciente um desejo por fazer acupuntura com você. E não com o seu concorrente. Não com o seu concorrente ali que cobra, que faz desconto, que cobra oferta, que faz pacotes. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? Vocês já passaram por isso aqui? Quem aí de vocês já se sentiu inseguro, decepcionado, insatisfeito com a acupuntura por não ter muitos pacientes, pelo paciente ligar, perguntar o preço e sumir, pelo paciente não fazer o tratamento completo, né? Fazer 2, 3 sessões e também sumir?
tá? Não saber precificar a sua sessão, achar que a concorrência cobra mais barato, achar que tem que cobrar igual a concorrência, igual concorrente. Aí, Luciano, estou com poucos clientes, estou assim agora. Bate um desânimo, não bate? Bate uma frustração? Bate, eu sei, eu também passei por isso. E, Luciano, ontem eu lembro que você fez uma pergunta. Eu estava fazendo a live com o Alexandre Damer e eu não consegui te responder. Mas eu fiquei com isso ontem o dia inteiro para te responder e acabou que na correria pela aula da jornada como motorista de ontem, eu não consegui te responder, mas eu não esqueci. Tá? Você perguntou se eu tenho uma lista dos profissionais, dos alunos que fizeram o curso comigo e que fazem esses atendimentos de acupuntura na inteligência emocional. Tenho sim, tá? Depois me mande um direct aí da sua região que eu pego os profissionais aí da sua região. Eu sempre indico os meus alunos dos cursos para os pacientes de outras localidades. Tá? Aí, ó, fico triste quando eles não dão valor e ficam só atrás de remédio. Exatamente. O paciente, às vezes, desiste da acupuntura. Porque prefere o remédio. Acredita que o remédio vai fazer mais efeito. Faz sentido isso? Acontece isso com vocês? O paciente, você está lá atendendo, matando de atender o paciente, você está lá fazendo tudo que é possível e impossível, fez uma boa avaliação, fez um bom diagnóstico, está atendendo o paciente lá, fez uma craniopuntura e o paciente vem tomando medicação há 6 meses. 6 meses, fazendo diversos tratamentos, nada melhorou ele. Aí ele vai na sua sessão, ele faz ali 2, 3 sessões, ele melhora a dor dele. Aí ele fala, doutor, eu acho que agora o remédio está fazendo efeito. Tem 6 meses que eu estou tomando remédio, mas agora o remédio está fazendo efeito. A dor melhorou. Ele não linka com que foi a acupuntura, não. Acontece isso ou não? Acontece demais, pessoal. Demais, tá? Muitos pacientes, muitos acupunturistas sentem-se muito frustrados, muito decepcionados, tá? Querendo desistir da profissão porque não tem muitos pacientes, porque não consegue captar pacientes, tá? Porque o paciente liga, pergunta o preço e some, porque o paciente faz 2, 3 sessões e também some, tá? Porque não sabem precificar, não sabe quanto cobrar, como cobrar do seu paciente. Achar que tem que cobrar igual a concorrência. Ah, eu moro numa cidade aqui, todo mundo cobra R$50 a sessão. Se eu cobrar R$150 a sessão, ninguém vai fazer o tratamento comigo. O que você pode fazer então para diferenciar desse profissional que cobra 50? O que você precisa fazer? Fazer uma diferenciação de mercado. Agregar valor à sua sessão. Se você faz isso, o seu paciente, ele vai ver valor em você. E ele vai querer fazer a sessão contigo. Por quê? Porque você agrega valor à sessão. Ele não vai querer fazer no outro porque ele cobra 50. Tá? E como fazer isso, né? Como fazer isso? Existem técnicas. Existe um passo a passo de como você vai prospectar o seu paciente, como você vai despertar a atenção do seu paciente para ver aquele tratamento. Como você vai conversar com o seu paciente para mostrar para ele a oportunidade que é fazer o tratamento com você. Como que é a experiência do tratamento contigo. E depois que você faz tudo isso, ainda não acabou. Não acabou. Por quê? Porque além de captar, converter, você tem que fidelizar o paciente. As técnicas de vendas, elas não finalizam no momento que o paciente te paga ali por 10, 20 sessões. Isso é só o começo. Você deve fidelizar o seu paciente.
É quando você fideliza o seu paciente que você vai ter o pulo do gato para ter uma agenda cheia, cobrando o preço justo e ter um faturamento superior a R$12.000 por mês com a acupuntura. Certo? Renner, convém entrar em contato e entender o porquê desse cliente? Convém. Se o seu paciente ligou para você, ele já mostrou interesse em fazer o tratamento. Ele só não teve interesse em você ainda. Então, se ele ligou, perguntou o preço e sumiu, vale a pena sim, tá? Espera um dia, 2 dias e liga para esse paciente. Olha, fulano, eu vi que você entrou em contato comigo por conta de uma sessão de acupuntura. Você já fechou com algum outro profissional? O que te impede de estar fazendo o tratamento, de começar agora o tratamento para você ter o resultado quanto antes? Me explique melhor o que está acontecendo contigo. Tá? Então existem técnicas, inclusive, para você não falar o preço de cara aqui para o seu paciente. Olha só, você não vai falar o preço, você vai entender o que o seu paciente está buscando primeiro e depois você fala o preço. Tá? Olha só que incrível isso. Eu estou ensinando técnicas para vocês conseguirem captar, converter e fidelizar os seus pacientes. E ontem, né, na primeira aula da jornada do Acupunturista 12K, eu ensinei e mostrei para vocês matematicamente como é possível você ter um faturamento de 12 mil com acupuntura. Não tem nada mirabolante, não tem pirâmide, não tem nada. É simplesmente um jogo matemático de quanto você precisa cobrar e o número de sessões. E ontem mesmo eu tive uma chuva de comentários no meu direct, no meu Telegram, na comunidade do Facebook, de muitos alunos falando: professor, você não tem ideia de como você me abriu a mente para isso. Eu não tinha ideia de que era possível. Quando eu vi você chamando para o evento, falando que ia mostrar como fazer 12 mil com acupuntura por mês, eu pensei que era golpe. Eu pensei que isso era a maior besteira que alguém poderia ter feito. Teve um aluno que virou e falou: professor, até achei que era pirâmide, que era jogo sujo. Não é. Literalmente, definitivamente, absolutamente não é. É um jogo matemático. É porque você ainda não teve ideia da sua mente de como isso acontece. De como isso acontece. Você precisa entender que você só precisa cobrar um valor X. E eu nem coloquei preço na sua sessão. Eu te dei a oportunidade de você cobrar 200, 150, 100 reais. Falei até que você pode cobrar 75 reais numa sessão se você quiser. Eu não recomendo. Mas se você quiser cobrar 75 reais numa sessão, é possível você fazer 12K. Só que você vai ter que atender um número maior de sessões. Luciano, ficou gravado, mas assista porque elas saem do ar em breve, tá? Assista o quanto antes. E lembrando também, para quem não assistiu ou assistiu e não assistiu até o final, nós temos um concurso. Quem assistir a aula e fizer o melhor resumo das 3 aulas, a primeira aula foi ontem, a segunda é amanhã e a terceira na sexta-feira, quem fizer o melhor resumo das 3 aulas vai ganhar o acesso a um curso Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Acesso gratuito. O melhor resumo postado na comunidade com a hashtag Resumo Primeira Aula vai ganhar o acesso ao curso. Você sempre sonhou em fazer o curso de inteligência emocional e não teve condição de entrar? Nós vamos te dar o acesso gratuito. Basta você fazer o resumo das 3 aulas, os melhores resumos, tá? O melhor resumo das 3 aulas vai ganhar o acesso.
É melhor que sorteio. Por quê? Porque sorteio fica na sorte. E isso vai ficar nas suas mãos. Basta fazer um resumo incrível. Incrível. Hã? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Está aqui. Eu mostrei matematicamente como é possível fazer 12 mil com acupuntura. Não tem nada de mirabolante. Não tem nada extraordinário. Não tem nada. O extraordinário vai acontecer nas 2 próximas aulas. Amanhã e sexta-feira. Aí sim vai acontecer o extraordinário. Por quê? Porque ontem eu mostrei que é possível. É possível. Eu foquei a aula nisso. Enquanto a sua mente não acredita que é possível, ela vai arrumar 1 milhão de desculpas para falar que não é possível. Se eu te falo, e quantas vezes eu falei antes desse evento, é possível faturar acima de 12 mil com acupuntura por mês. Ontem eu mostrei como eu fiz, como 2 alunos meus fez. Eu vou mostrar mais. Vocês estão entendendo? É possível. Só que a sua mente ainda não concretizou essa ideia. Agora, na aula de ontem, sim. Ficou claro que é possível. E vocês não têm ideia da quantidade de mensagens de alunos que falaram: realmente, professor, é possível. Não é fácil, mas é possível. E se eu colocar comprometimento, foco nisso, quando você foca em algo, expande. Você já parou para pensar? Você já visualizou aquele dia que você está deitado na sua cama, aquele silêncio, e até o barulho do relógio você escuta? Já percebeu? Por quê? Porque você focou, tirou todo o barulho da sua mente, ficou só o barulho do relógio, você focou nele. Aí você para e pensa: nossa, eu nunca tinha escutado o barulho do relógio. Por que você não tinha escutado? Porque você não tinha focado nele ainda. Aí, naquele momento você focou, e quando você foca, expande, você fala: nossa, esse barulho é muito alto. É muito alto. Quando tem algo te irritando muito, você foca naquilo e aquilo vira um monstro. Quando você fica decepcionado, frustrado com a acupuntura, porque você acha que você não tem paciente, que você não é capaz de atender muitos pacientes, que não aparecem pacientes para você, você já fez de tudo e o paciente não vem fazer o tratamento com você, você acha que você é o errado, você foca nisso, isso expande. Fica um monstro, fica uma montanha na sua cabeça. Mas se você assistiu a aula 1, você percebeu que é possível. E se você focar que é possível, o possível vai ficar bem na sua frente. Então não tem montanha, não tem obstáculo, não tem nada que te para. Não tem nada que te para. Se você focar nisso, e você colocar energia nisso, e ir a fundo, querendo isso, buscando isso, né? Inclusive na aula de ontem eu fiz um exercício, né? Que foi incrível, para você fechar os olhos e mentalizar a sua conta bancária caindo 12 mil reais por mês. O que mudaria na sua vida? O que mudaria na sua vida? Comenta aqui para mim. O que mudaria na sua vida se você fechasse os olhos agora e imaginasse na sua conta bancária todos os meses caindo 12 mil reais? Quais sonhos você realizaria? Qual viagem dos seus sonhos você faria? Você compraria um carro para te dar mais conforto? Você teria uma casa boa? Você teria o seu consultório, montaria o seu consultório para atender mais pacientes? Você compraria um aparelho novo, um laser que você sempre sonhou, um eletroestimulador, um Rio Duraco? O que você faria? O que você faria? O que você foca, expande. O que você foca, expande. Então eu mostrei ontem, na aula de ontem. Você tem que ver essa aula, fazer o resumo e ainda o melhor resumo vai ganhar o acesso ao curso de Acupuntura e Inteligência Emocional 2.0. Certo? Quer ir para a China? Viagens, um apartamento na praia.
É possível, pessoal, é possível. Basta nós querermos, basta nós fazermos o passo a passo. E quando nós falamos isso, né, e nós temos uma mentalidade com dinheiro de que, dinheiro é sujo, como eu vou cobrar caro por uma sessão que vai trazer bem-estar para o meu paciente. Não é cobrar caro, pessoal. Ninguém aqui está falando de cobrar caro. Nós estamos falando de cobrar o preço justo. O preço justo, tá? É o preço justo. E o que é o preço justo? O preço justo é você saber aquilo que você vai entregar para o seu paciente. Aí, ó, Elísia, terminar meu espaço terapêutico. Fazer um espaço incrível para aumentar a experiência do seu paciente no seu espaço. Para ele se sentir confortável, para ele se sentir acolhido, para ele ter uma experiência incrível durante a sua sessão. Viu? E o que é, então, o preço justo? O que é o preço justo com a acupuntura? Preço justo, dentro da acupuntura, nada mais é do que o seu paciente saber aquilo que você entrega para ele. Quer saber como cobrar o preço justo? Vamos fazer um exercício básico aqui. Se eu pego uma caixa fechada aqui, até procurei uma caixa aqui, mas não encontrei. Se eu pego uma caixa fechada e falo para você, olha, essa caixa, eu estou vendendo ela por R$150. Você não sabe o que tem dentro dela. Você não pode olhar o que tem dentro dela. Você pagaria R$150 numa caixa fechada? Sendo que lá dentro pode ter um tijolo, lá dentro pode ter vento, lá dentro pode ter nada. Ou lá dentro pode ter muita coisa, mas você não sabe. Você pagaria R$150 numa caixa fechada sem saber o que tem dentro dela? Não. Ninguém pagaria. Mas agora, se eu pego essa mesma caixa e falo para você, olha o que tem aqui dentro. Tá vendo? Se você comprar essa caixa por R$150, você vai levar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tá? Então aqui dentro tem tudo que você sempre sonhou. Aqui dentro tá lotado de coisas que você gosta, que fazem sentido para você, que você deseja. Vale os R$150? Aí vale. Por quê? Porque você viu, você sabe o que tem dentro dela. Precificar a sua sessão de acupuntura é a mesma coisa. Se o seu paciente liga, olha, eu quero fazer acupuntura. Quanto que é a sua sessão? O valor da minha sessão é R$150. Beleza, vou ver aqui e te ligo. Ele não sabe o que tem dentro da sua sessão de acupuntura. Ele não sabe. Agora, se o seu paciente te liga e pergunta, olha, qual que é o preço da sua sessão? E você fala, olha, me explica melhor o que está acontecendo com você para eu ter ideia, para eu te conhecer melhor. Olha, você não falou o preço. Você está mostrando o que tem dentro da caixa. Então o paciente vai falar, olha, eu estou com uma dor lombar, e isso, aquilo, que está me incomodando e tal. Ele vai falar as queixas dele. Você vai saber o que ele deseja. Aí você coloca na caixa aquilo que ele deseja. Aí vai ficar fácil de você vender essa caixa, que é o seu pacote de sessão de acupuntura, que é a sua sessão de acupuntura. Aí você vai falar para ele, nossa, entendo, já atendi alguns pacientes com esse mesmo problema. E aqui eu trabalho da seguinte forma, aqui eu trabalho com acupuntura, eu trabalho com laser, eu trabalho com eletroestimulação, eu trabalho com auriculoterapia, eu trabalho com ventosa. Eu tenho diversas técnicas que podem ajudar nesse problema, que podem melhorar o processo inflamatório e a dor da sua coluna. Então, a minha sessão ela funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma avaliação, vou ver quais são as melhores técnicas capazes de entregar o melhor resultado para você e nós vamos traçar uma linha terapêutica para te atender da melhor forma possível. E para tudo isso que eu te expliquei, tá? Tem alguma dúvida?
Você tem alguma dúvida? Por quê? Porque você tira aquela interrogação. Lembra que eu falei que a nossa mente, ela gera inúmeras desculpas, inúmeras dúvidas, inúmeras objeções para aquilo que ela ainda não está comprometida, que ela ainda não entendeu que é possível? Você pergunta isso para o seu paciente, você ainda tem alguma dúvida? Ele vai te falar. Aí você responde as dúvidas dele. Você tira as dúvidas, você limpa a mente dele. E aí ele literalmente vai chegar para você e falar, pronto, agora eu não tenho mais dúvida. E você fala, então, nisso tudo, o preço da minha sessão é R$150, é R$200, é R$300. O que você fez? Você abriu a caixa para o seu paciente e mostrou para ele, olha, tudo que você vai levar dentro da sessão de acupuntura está aqui. Ele, nossa, agora sim, agora ficou claro para mim de que é possível. Então eu vou marcar a sessão com ele. O preço de 150, de 200, de 300 reais nessa sessão não é mais caro, é barato. É barato por quê? Porque ele me mostrou o que tem dentro da caixa, o que tem dentro da sessão de acupuntura dele. Se o seu paciente te liga e você fala o preço, você está vendendo uma caixa fechada para ele. Você está vendendo literalmente uma caixa fechada para ele. O que vocês têm vendido? Vocês têm vendido sessão de acupuntura, mostrando para o seu paciente tudo o que ele vai levar dentro da sessão de acupuntura, ou você tem vendido para ele uma caixa fechada? E querendo que ele feche o tratamento com você? Me responde aqui, como vocês têm abordado o paciente de vocês? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Marcelo, eu faço isso, agradeço pelo contato, pergunto por que está procurando a sessão e tento fazer para ela o que pode ser feito, mas eu não cobro certo, pelo estudo diário, pela busca na melhoria do paciente. Marcelo, você já está meio caminho andado, falta só precificar o preço justo, tá? Preço justo. Eu acredito fielmente que um valor mínimo numa sessão de acupuntura que você estuda, que você entrega resultado, ela vale pelo menos R$150. Seria o valor mínimo. Tá? Ó, Isis. Já tive alguns pacientes que me procuraram por uma questão e ao decorrer do tratamento pontuou outras patologias. Às vezes a paciente acha que vamos resolver todos os problemas. Exatamente, Isis. Mas é o que eu venho falando aqui algumas vezes. Nós devemos explicar tudo para o nosso paciente. Tá? Na primeira sessão, o paciente falou, nossa, beleza, vou marcar uma sessão com você. Na primeira sessão, junto com a avaliação, já explica para ele o que tem dentro da sua sessão. Senão você está vendendo uma caixa fechada para ele. Se um paciente chega com esclerose múltipla lá, você vai falar para ele que você vai prometer a cura da esclerose múltipla para ele? Não tem como. Então, nós devemos saber posicionar, saber explicar para o paciente, para não gerar frustração nele também. Senão você vende uma caixa mágica para o seu paciente. E vender caixa mágica também não tem resultado. Não tem resultado. Olha, vem fazer a sessão aqui que eu curo esclerose múltipla, eu curo Parkinson, eu curo câncer. Isso não existe. Você está vendendo uma caixa mágica falsa para o seu paciente. E se ele pagar, ele vai querer esse resultado. E se você prometeu isso e não é possível cumprir, frustração e decepção no seu paciente, frustração e decepção para você. Para você. Tá? Aí, ó. A Eliane, sempre faço isso e também cobro esse valor, R$150. Pessoal, R$150 é um valor tranquilo. O paciente paga satisfeito se você entrega o resultado para ele. Não tem essa de cobrar menos, tá? Ó, eu abordo dessa forma que você descreveu, só não cobro justo ainda. Minha sessão é R$100. Franciele, vou te dar uma dica, tá? Ó, nem só de dica vive o homem, mas também precisamos entender isso. Não é errado você cobrar R$100. Pode continuar cobrando. Os seus pacientes antigos, mantenha os R$100. Só que agora, todo paciente novo que chegar, você vai fazer essa abordagem, você vai mostrar o que tem na sua caixa e cobrar R$150 dele. Os novos pagam R$150 e os antigos continuam pagando 100. Mas busque
entender isso e fazer o aumento da sua sessão anual. Todo janeiro eu aumento o valor da minha sessão. Por quê? Porque teve inflação, teve um monte de coisa que encareceu. Senão eu não consigo sobreviver mais. Entendeu? Olha só o que eu estou entregando para vocês aqui nessa aula, pessoal. Tá? A comunicação clara e objetiva é muito importante. Um dado momento divulguei um cuidado, alinhamento aromático. Não vendi nada. Quando divulguei detox estresse, toda semana vendo no mínimo 2. Tá vendo? Atendimentos. Tá vendo? Então, é o posicionamento, é a forma de comunicação, é se comunicar de forma clara, objetiva, é se comunicar de forma que o paciente entenda, que não gere nele expectativas que não existem, tá? Um paciente chega com um AVC de 10 anos atrás, com hemiplegia muito espástica. Você acha que você vai conseguir reverter esse quadro? Não, mas você vai melhorar a qualidade de vida, você pode diminuir o quadro de dor. Então, pensem nisso, tá? Vamos comunicar da forma correta. Vamos não fazer promessas enganosas para o nosso paciente. Eu vejo muita acupunturista falando aí muita coisa que não é possível fazer. Certo? Olha só, Silmara, professor, eu cobro R$80 aqui na minha cidade. E se eu cobrar 100, não vem ninguém. Silmara, se você cobra 100 e não vem ninguém, é porque você está vendendo a caixa fechada. Explique o que tem na sua sessão. Tem pacientes aí na sua cidade que sai da sua cidade e vai fazer tratamento em outra cidade? Por que eles vão? Porque eles sabem o que tem na caixa daquela outra cidade. Então, começa a comunicar, explicar melhor o que tem dentro da sua sessão. Agregue valor, mostre resultados para o seu paciente. Que aí, ele vai pagar R$150. Ontem eu mostrei para vocês 2 alunos que faturaram R$12 mil com a acupuntura. A Jucimara mora numa cidade com 44 mil habitantes, pessoal. 44 mil habitantes. Vocês têm ideia do que é isso? 44 mil habitantes. E cobrando ali R$150, R$200 na sessão. O Alexandre Damer cobra R$150 numa sessão dele lá em Pato Branco, uma cidade com 100 mil habitantes. Então não tem desculpa. E todos eles já faturam acima de 12 mil por mês. É possível. Se você ainda não acredita que é possível, assista a aula de ontem do Jornada Acupunturista 12K. Está no e-mail de quem fez a inscrição, tá? Qualquer dúvida me chama no direct, que eu falo com vocês também. Passo o link da aula para vocês assistirem. Assista o quanto antes que elas saem do ar. Essas aulas não ficam para sempre no ar. Certo? Beleza? Então, pessoal, se isso aqui acontece com você, se isso gera frustração, se isso gera decepção, se isso gera qualquer sentimento, pensar em desistir da acupuntura, desistir nunca foi uma opção. Desistir nunca foi uma opção. Tá? Desistir nunca é uma opção. Desistir nunca será uma opção. Então eu quero mostrar para vocês, tá? Mostrar para vocês que é possível você tirar todas essas inseguranças, todas essas frustrações com o seu tratamento. Tá? Aqui na minha cidade tem a cultura de que médicos fazem acupuntura. Nós que não somos médicos ficamos prejudicados com essa cultura. A abordagem precisa desbravar por aqui também. Carol, acontece muito. Tá? Médicos atendem por plano de saúde. E a maioria deles fazem atendimentos em série. Quando você mostra a diferença da sua experiência para a experiência de acessão de outro profissional, independente de qual classe seja, médico, fisioterapeuta, independente. Se você permite que o seu paciente tenha uma experiência melhor durante a sua sessão, independente de quem seja, independente do preço que cobra, ele vai querer fazer com você. Então, basta divulgar, basta mostrar a experiência, basta mostrar o que tem dentro da sua caixinha. E eles vão pagar. Às vezes paga até mais caro para você do que para qualquer outro profissional. Pode ter certeza. E tudo isso
eu quero te ensinar na segunda aula, amanhã, às 8 horas da noite, tá? Então, amanhã eu vou te ensinar como captar, como converter e como transformar o seu paciente em cliente. Eu vou te ensinar a técnica 3 Cs de vendas. 3 Cs de vendas. Então, eu recomendo fortemente, tá? Que se você ainda não assistiu a aula 1, assista ela hoje ainda. Amanhã, esteja preparado para estar ao vivo comigo na segunda aula. Por quê? Quem fizer o resumo das 3 aulas, o melhor resumo que for postado na comunidade do Facebook, vai ganhar acesso a um curso Acupuntura na Inteligência Emocional comigo. Tá? Então, esteja ao vivo, faça o seu resumo que eu vou te mostrar. Eu vou te entregar como você vai captar, como você vai converter e como você vai fidelizar o seu paciente. Eu vou te entregar a técnica que é capaz de fazer isso. E não existe técnica mirabolante, pessoal. Assim como não é mirabolante você chegar a um faturamento de 12 mil. É questão de matemática. Questão de matemática. Tá? É questão de matemática. Amei sua dica. Vou colocar em prática e cobrar o valor justo nos atendimentos novos. Show! Franciele, tenho que ir. Atendimento. Vai lá, Franciele. Destrói nesse atendimento. Mostra uma experiência para esse paciente. Porque para você encher a sua agenda, você ter o paciente pagando o preço justo, você só precisa de um paciente feliz. Um único paciente satisfeito. O resto é uma mágica que acontece. Porque esse paciente vai sentir um desejo incontrolável. Se ele teve uma boa experiência, se ele teve um bom resultado contigo, ele vai ter um desejo incontrolável de te indicar para mais pessoas. Tá? Aquilo que é bom, eu quero que as pessoas próximas de mim também sintam essa experiência. Se eu tive algo fantástico em algum lugar, eu quero levar as pessoas que eu amo lá. Eu quero que pessoas que eu gosto, que convivem comigo, tenham essa mesma experiência. É uma mágica que acontece. Mas a mágica do boca a boca, ela só acontece com forma de explosão, como um foguete que sai explodindo tudo com uma explosão muito grande, se você coloca em prática os 3 Cs. A captação, a conversão e a fidelização. Tá? Aconchego, terapia. Cobrar era uma dificuldade interna minha. Aconchego, terapia. Se você não assistiu a aula de ontem, assista. Lá eu te conto a minha história. E eu era igualzinho a você. Eu tinha dificuldade de cobrar. Eu tinha dificuldade de colocar preço na minha sessão. Tá? Mas lá na aula de ontem eu conto como foi as minhas viradas de chave. Quais foram os meus pontos de inflexão que fizeram eu sair de um momento de tristeza, de decepção, de insatisfação, de achar que a acupuntura não seria para mim, para uma realização profissional. Para estar aqui com o coração radiante, entusiasmado para ensinar isso para vocês, seja aqui no Café com a Acupuntura, seja na Jornada Acupunturista 12K. Lógico, na Jornada Acupunturista 12K eu consigo aprofundar muito mais nesse tema. Por quê? Porque lá eu tenho pessoas que se inscreveram, que estão comprometidas. Quem chega lá é quem está literalmente comprometido. E quando as pessoas estão comprometidas, aí eu me jogo de ponta cabeça. Nós vamos de mãos dadas chegar, porque desistir nunca foi uma opção. Desistir nunca foi uma opção. E se você já passou por algum momento que você quis desistir, achou que a acupuntura não era para você, ficou frustrado, insatisfeito, decepcionado com a acupuntura, eu te entendo. Eu te entendo. Eu passei por tudo isso. Eu expliquei detalhe por detalhe da minha história. Eu contei a minha história para vocês na aula 1. Como eu passei por tudo isso e como eu superei isso. E agora, na aula 2 e na aula 3 da Jornada do Acupunturista 12K, eu vou te ensinar como. Eu te ensinei, eu te mostrei como aconteceu comigo. Agora eu vou te ensinar como você também pode superar isso. Porque é possível. Basta você querer, e desistir nunca foi uma opção. Desistir nunca é uma opção. Desistir nunca será uma opção. Vamos juntos, porque eu quero ir mais. Eu quero ir muito além. Então,
Na aula 2, eu quero te ensinar os 3 Cs. E se existe uma aula mega importante, será a aula 3. Por quê? Porque na aula 3 da jornada do Acupunturista 12K, eu vou te ensinar a sair do absoluto zero. Se você não tem nenhum paciente, o que você precisa fazer? Qual é a jornada para chegar aos 12K? Tá? Eu vou abrir o GPS, eu vou abrir o mapa na aula 3 e te mostrar. Você precisa ir aqui, 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 aqui e chegar aqui. Tirar todos os seus medos, tirar todas as suas inseguranças e te mostrar o caminho. Mas para você percorrer o caminho, você precisa entender como. Aula 2. Olha, essas aulas ficarão disponíveis por tempo limitado. Eu, se fosse você, se comprometeria, tiraria um tempo da sua agenda para assistir a aula 1. Assista a aula 2 ao vivo comigo, assista a aula 3 ao vivo comigo, que você verá como é possível. Como é possível. Você também chegará aos 12K de faturamento com a acupuntura. E falo mais ainda, posso apostar um picolé daqui bom com vocês. Um picolé daqui bom com vocês. Que é, daqui a alguns meses, você vai olhar para trás e quando você chegar lá, você olhar o extrato da sua conta e ver que foi possível, que você também chegou, você vai me mandar uma mensagem falando: professor, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não descobri isso antes? Por que eu não conseguia ver que era possível isso antes? Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna falando: professor, eu tenho 10 anos de formada, eu nunca faturei acima de 3 mil reais, e eu vi que é possível, eu só estou batendo cabeça. Como que eu não vi isso antes? Professor, como que eu não te conheci antes? Mas é tudo no tempo certo. E a melhor hora para você aprender isso é agora. É agora. Tá? A melhor hora para você aprender isso é agora. Então corra, assista às aulas. Tá? Você está dando o caminho das pérolas. Exatamente. O passo a passo. É só seguir a metodologia. Tu é demais, nos proporcionando todo esse conhecimento. Pessoal, aqui vai ser diferente. Desistir não é uma opção. Nunca será uma opção. Tá? As aulas não estão no Instagram, Denise. As aulas estão no YouTube. Tá? No canal da Acupunturista no YouTube. Assista lá porque elas desaparecem em pouco tempo. Gratidão por ter te conhecido e obrigado por compartilhar tudo isso. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comprometidos. Tá? E quem já acompanha há mais tempo, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou um cara que valorizo quem está comprometido. Quem está comprometido, quem assiste às aulas, quem faz acontecer, quem está disposto a pagar o preço de estar ao vivo, de assistir, eu pego na mão e ajudo nesse caminho. Então, assista a aula 1, a aula 2, os 3 Cs das técnicas de vendas, para você saber como fazer isso, como trazer mais pacientes, como fazer o paciente ligar e querer marcar a sessão e não só perguntar o preço e sumir, tá? Como o paciente fazer o tratamento completo, como precificar a sua sessão, como você cobrar mais do que o seu concorrente e ainda ter paciente pagando por isso e mostrar para o seu paciente que a acupuntura é muito, mas muito melhor do que remédio. Muito melhor do que remédio. Então, na aula 3, depois de ter te mostrado a minha história, que é possível, os 3 Cs, como você vai fazer para captar, converter e fidelizar o seu paciente, eu vou te mostrar o passo a passo, o caminho, o GPS. O GPS. Quando você está perdido, você liga o GPS. E eu vou abrir o GPS para você. Te mostrar como é possível você sair do absoluto zero, do zero. Eu não tenho nenhum paciente, eu não atendo ninguém, eu não ganho nada com a acupuntura hoje. Até chegar ao faturamento de 12K. Essa é a jornada.
essa é a jornada. E você pode ser uma tartaruguinha, você pode ser um coelho, ou você pode ser um avestruz. A tartaruguinha, ela vai devagar, mas ela não para. Não para. Vai e ela chega. O coelhinho, ele já é doido, ele sai correndo. Tá correndo, correndo, correndo e ele vai. Mas às vezes ele pode cansar, parar, mas ele pode chegar lá também. Agora, eu recomendo que vocês não sejam um avestruz. Eu recomendo que vocês não sejam um avestruz. O avestruz vê, olha e coloca a cabeça no buraco. Lá dentro da terra. Aí ele paralisa. Não importa se você é coelho ou tartaruga. Só não seja um avestruz. Assim eu termino essa aula de hoje. Se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1. Se você assistiu a aula 1, se prepare, porque a aula 2 e a aula 3 vai fazer a transformação na sua vida. E você vai ser pago por isso. Você vai chegar lá. Pode ter certeza. Os 12K é possível, basta você querer. Basta você estar comprometido. Basta você querer. Tire da sua mente todas as dúvidas de que é impossível. Tá? Marcela, se você é tartaruga, vamos juntos. Independente da velocidade. O importante é o destino. Você chegará lá também. Você chegará lá também. Tá? Tem muito coelho que sai correndo, querendo implementar tudo e cansa na metade do caminho. E para, e às vezes até pensa em desistir. Mas a tartaruguinha não. Ela vai devagarzinho, passo a passo. Esquina a esquina. Mapa a mapa. E ela chega também. Vamos juntos. É um compromisso meu. É um compromisso meu com vocês. Quem está comprometido, eu me comprometo junto. Nós vamos. Nós vamos. Vai acontecer com você também. E em breve eu estarei fazendo o Café com Acupuntura com você aqui, dividindo essa tela comigo e nós comemorando junto que você também chegou aos 12K. Um grande abraço, um excelente dia, até qualquer momento, tá? Não deixe de assistir a aula, mande para todos os seus colegas, tá? Compartilhe essas aulas da semana da jornada do acupunturista 12K. Mostre para eles que eles também é possível. Porque quando você compartilha isso, não gera concorrência, gera admiração. E um acupunturista admirado é o primeiro passo para ele ser indicado. Um grande abraço, um excelente dia. Qualquer dúvida, estou direto no canal do Acupunturista no Telegram. Estou no direct. E quem assistir a primeira aula, corra lá, faça o seu resumo na comunidade do Facebook. O melhor resumo das 3 aulas ganhará acesso ao curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Um grande abraço, um excelente dia e até amanhã às 8 horas da manhã. Amanhã, às 8 horas da noite, Jornada Acupunturista 12K.